Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias, e nós estamos no módulo interdisciplinar de formação Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução, e essa é a nossa 15ª e última aula, tá? Nossa última videoaula. Bom, a gente começa aqui retomando uma pergunta que foi apresentada lá na primeira aula, né? A culinária nacional, ela é a soma das culinárias regionais? Bom, eu acho que a gente pode pensar em duas respostas razoavelmente aceitáveis, né? Se a gente entender que a culinária nacional, ela é alguma coisa vinculada exclusivamente a um determinado produto, né? Vamos pensar, no nosso caso aqui no Brasil, a mandioca e o milho, a resposta então seria que não, a culinária nacional ela existe independentemente das culinárias regionais. Por quê? Porque é possível identificar o milho e a mandioca de forma direta ou os seus subprodutos em todo o território nacional. Então, se a gente olhar por aí, a culinária brasileira ela tem sim uma culinária nacional e ela é claramente indígena. O ponto, tá? Se a gente for considerar por aí, a resposta se encerra dessa forma. Agora, se a gente entender, né, que uma culinária ela não é apenas a questão da apresentação, a existência, melhor dizendo, deste ou daquele produto, mas principalmente de certas técnicas de elaboração, dos pratos que são elaborados ao final e daquilo que efetivamente a gente tem para comer, né? Já que não estaríamos comendo pura e simplesmente aquele produto de forma bruta, né? Quando muito cozido apenas, aí a resposta seria sim, a culinária nacional é a soma das culinárias regionais. Por quê? Porque efetivamente nós temos milho e mandioca em todo o território brasileiro, agora eles não são preparados da mesma forma, né? Quer dizer, se encontramos o uso diverso do milho nos sertões, por exemplo, na chamada culinária sertaneja, ele também é encontrado de forma distinta na chamada culinária da paulistânia, né, daquela região que vai pegar São Paulo, norte do Paraná, Minas e Mato Grosso do Sul e Goiás. Mas, no entanto, apesar dos dois casos, da culinária sertaneja, que vem lá do Nordeste, e dessa culinária da paulistânia, né, culinária caipira, também denominada dessa forma, os usos são diversos, mas não são os mesmos. Então é interessante pensar por esse outro ângulo. O mesmo vai valer para a mandioca. Eu tenho 1 milhão de subprodutos da mandioca, agora efetivamente esses subprodutos eles são utilizados da mesma forma em todos os lugares? Será que a mandioca é utilizada no Pará, ela é utilizada da mesma, tecnicamente ipsiléteres, né? Da mesma maneira que é utilizada no Rio de Janeiro ou na Bahia? É provável que não. Aliás, até mesmo em comidas muito específicas, né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso da maniçoba. A maniçoba, eu posso falar então tranquilamente, porque eu já experimentei nos dois casos. Você tem uma maniçoba que é originária do Pará, que é feita com a folha da maniva, né, que é a mandioca brava, que tem na sua elaboração final uma quantidade grande de carne de porco, sem nenhum problema. E vamos encontrar essa mesma maniçoba, por exemplo, em certas regiões do Nordeste, né? Na Bahia, eu, por exemplo, experimentei maniçoba no interior de Sergipe, na cidade chamada Lagarto, tá? Fica mais ou menos 1h30, 2 horas de Aracaju. E a maniçoba lá, ela é feita também com a folha da maniva, só que usa exclusivamente carne seca. Por favor, eu provei das duas, são dois pratos completamente diferentes. A tal ponto que se me perguntarem qual das duas é melhor, sinceramente eu não sei. Porque são diferentes. No máximo que eu posso dizer é que tem a maniva nos dois casos, né? E o prato é mais ou menos verde. Agora, tirando isso, um verde escuro, né, um verde musgo, algumas pessoas até não simpatizam muito com a maniçoba por causa disso.
Mas efetivamente são o mesmo prato? Eu quero acreditar que não, sabe? Tendo eu provado os dois, eu garanto que não, sabe? Como você tem o vatapá, que é feito de frango no interior, né? Isso também é muito comum. Eu também experimentei, por um acaso, também lá em Lagarto, Sergipe, esse vatapá de frango. E o normal é usar peixe ou camarão, né? Então, você tem... Ou então, se você vai utilizar pão para engrossar, como é utilizado no Pará, ou vai engrossar com miolos de peixe, perdão, peixe desfiado, né? Ou vai colocar amendoim, né? Enfim, tem um monte de coisas que vão distinguir um prato do outro. Então vai fazer com que, aí de novo, né, essa culinária nacional seria, na verdade, uma soma dessas culinárias regionais, né? E que fazem desse nosso país um dos mais ricos do mundo. Isso aí é espetacular nesse sentido, né? O que faz com que, pelo menos de minha parte, eu valorize cada lugar. E aí a gente chega num segundo momento que a gente discutiu ao longo do curso todo, que essa diversidade, né, ela é fruto da interação dos diversos grupos sociais que estiveram ali. Então, quer dizer, aí é como se a gente invertesse a trajetória histórica. Eu pego o resultado final e esse presente e vou tentar encontrar o passado ali. E de que maneira eu posso fazer isso? Identificando a origem desses produtos, identificando a origem da técnica utilizada para a elaboração daquele prato, ou identificando até o tipo de prato que é feito no final das contas, se ele possui alguma origem. E aí, a partir disso, eu posso então encontrar os povos que interagiram ali e constituíram aquela comida, aquele ingrediente da culinária daquela região. Agora, ao fazer isso, também eu vou encontrar outra coisa, tá? Vou encontrar que esse processo histórico, nós vamos lembrar, ele é, na sua maioria esmagadora, um processo doloroso. Quer dizer, principalmente num país como o Brasil, onde a gente tem, para usar o argumento clássico do Darcy Ribeiro, né, no livro O Povo Brasileiro, onde o que nós temos no Brasil no final das contas? Nós temos sociedades originais, né, que chamamos de indígenas, que estão sendo expulsas ou pressionadas de toda forma por um invasor, né? Nós temos um invasor, que é o português, que chega aqui, mas chega no sentido de também ele próprio está tentando escapar de uma miséria que vive na sua terra natal. Boa parte desses portugueses não eram ricos, isso aí é fato, tá? O português que vem para cá, para o Brasil, é miseravelmente pobre. Então ele está também tentando escapar da miséria, de algum modo. E por fim temos o africano escravizado, que é desnecessário tecer qualquer comentário. Quer dizer, o simples fato de estar escravizado e ser deslocado de sua terra natal para uma terra totalmente desconhecida, coloca ele como um sujeito à margem de todo o processo. Então, o argumento do Darcy Ribeiro, né? O processo histórico que forma a sociedade brasileira é de três grandes macro-grupos, vamos colocar dessa forma, vale a redundância aqui, que são excludentes, são mutuamente excludentes, né? Quer dizer, é como se nenhum deles desejasse estar naquela situação, e de fato acho que não desejariam, não, né? Não fosse interesses aí das suas elites, eles não estariam ali, né? Com toda a certeza. Então esse processo histórico que é doloroso, quando a gente vê a comida, vê o resultado disso na alimentação, algo que não apenas nos deixa vivos, mas também nos alimenta o espírito e nos dá prazer, né? Porque a comida, vamos lembrar Gilberto Freire, né? Ela não é só aquilo que faz o ser estar vivo. A comida é uma forma de arte, né? E essa forma de arte, diga-se de passagem, né? Apesar de ser fruto desse processo absolutamente doloroso, ela continua sendo arte. E esse grande paradoxo que nós temos quando pensamos na alimentação faz com que estudar essa comida, e já nesse momento, quer dizer, estamos estudando as origens dela, uma introdução a essa pesquisa, faz com que seja algo absolutamente
ricos, né? Seja absolutamente rico, perdão, em todos os sentidos, quando a gente olha, quando a gente para pensar nesse tipo de coisa. E por fim ainda tem aquilo que a gente veio trabalhando mais nas últimas videoaulas, que diz respeito a certos produtos que têm características que aparecem numa região do Brasil e não aparecem nas demais, ou se aparecem nas demais, eles são completamente subutilizados. Se tem o caso da vinagreira, se tem o caso do bolinho de feijão tradinho, nossa, poderíamos aí pensar em 1 milhão de opções, tá? Alguns casos, como eu acabei de citar aqui da maniçoba, é possível pegar a trajetória, mas efetivamente tem outros que se perdem na memória e a gente tem os resultados finais e desconfia, né, desse caminho que esse alimento seguiu. Então, tudo isso é muito interessante para a nossa reflexão. Para a gente pensar, então, que a alimentação, quando olhamos um prato de comida, não olhamos apenas algo que vai servir para nos manter vivos, tá? Ou seus nutrientes, e, por favor, tudo isso é inegável. Com certeza a comida me mantém vivo, com certeza se ela tiver nutrientes favoráveis ao meu organismo, até a minha saúde melhora, isso tudo é público e notório, todos nós sabemos disso, tá? Agora, efetivamente, vai além disso, né? Segundo Gilberto Freire, é uma forma de arte. Segundo Fernand Braudel, você tem a escolha dos alimentos acaba determinando certos comportamentos sociais, ou melhor, certas condições sociais de existência, tá? E aí vamos para a Câmara Cascudo, para mostrar que como o simples olhar, aquele exemplo maravilhoso dele, né? Quando ele diz, quando alguém olha para uma feijoada e não pensa sociologicamente, você está perdendo completamente do que é uma feijoada, né? Quer dizer, então pensar todas as origens que estão se tocando, se interconectando ali para a elaboração final daquele prato. Bom, eu espero que tenha sido proveitoso o curso para vocês, espero que tenha sido interessante. Evidentemente, essa aqui é a nossa introdução ao curso, ainda temos muita coisa para discutir, não discutimos as bebidas, fundamentalmente, eu evitei isso de propósito, tá? Que é outra história aqui, temos aí um outro caminho para seguir, tá? Temos ainda depois as próprias culinárias regionais, né? A culinária sertaneja, a culinária caipira da Paulistânia, a do Recôncavo da Bahia, a de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, a do Centro-Oeste, enfim, a do Sul do Brasil, depois então com a presença dos imigrantes europeus e asiáticos do final do século XIX, princípio do século XX, algumas distinções, como por exemplo a culinária do Espírito Santo, que é algo bem à parte, bem interessante se ser pensado. Enfim, todas essas coisas, sem contar a culinária amazônica, que aí é um mundo à parte, né? Então, a culinária do Acre, que tem distinções bem interessantes. Então, tudo isso vai ficar para outros cursos, né? Uma geografia histórica da alimentação, que bem provavelmente, se o locutor que vos fala tiver, como diria Camões, engenho e arte, efetivamente a gente vai poder realizar em breve, né, em outros momentos. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço e até um próximo módulo interdisciplinar de formação. Felicidade a todos.